Agora, deixa eu dizer uma coisa. Nós vamos falar aqui duas informações importantes e não é para relativizar nada. É só para lembrar um dado para vocês. Nos Estados Unidos, assiste-se a cenas que às vezes lembra assim, aquele negócio de arrastão na praia no Rio de Janeiro. Ou então lá no túnel. Hoje há um problema de violência que está no mundo. Os nossos são mais graves quando comparado com alguns países, até porque aí se mistura tudo, né? Mistura pobreza, violência, desorganização do Estado, enfim. Mas não é só, quer ver? Vai lá, vamos falar dos Estados Unidos rapidinho, vai. A polícia da cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, prendeu mais de 50 pessoas na semana passada depois de um roubo em massa, numa ação marcada por invasões de lojas por grupos de ladrões que encheram sacos com mercadorias e conseguiram fugir na sequência. O saque registrado em vídeo e que circulou bastante pela internet foi mais um episódio que se soma a uma crescente lista de roubos organizados, possivelmente alimentados nas redes sociais, que se espalham pelos Estados Unidos, especialmente na Pensilvânia, no nordeste do país, e na Califórnia, na costa oeste, dois dos estados mais ricos americanos. Os roubos ocorrem com os assaltantes usando capuzes e máscaras também. Uma pesquisa divulgada na semana passada pela Federação Nacional de Varejo dos Estados Unidos revelou que o prejuízo financeiro relacionado a crimes desse tipo chegou a 112 bilhões e 100 milhões de dólares apenas no ano passado. Então está lá. E aí andei lendo os textos, apontam-se ali alguns fatores, um em particular. Mas quer ver onde também está? Olha lá. Quer ver onde também está a violência? Considerada meio fora do controle para os padrões deles? Vai lá, Larissa. A Suécia, que sempre foi considerada uma das nações mais seguras do mundo, também enfrenta um aumento da violência devido à expansão de gangues pelo país. O primeiro-ministro, Ulf Kristersson, chegou a fazer um discurso em rede de televisão para dizer que a situação é inédita. Em setembro, 11 pessoas morreram em tiroteios e explosões. Este foi o mês com o maior número de vítimas dos últimos 4 anos. Apenas na última terça, 3 pessoas foram mortas em ataques diferentes cometidos por gangues. E aí estão querendo ajuda do exército e tal, né? Eu lembro, acho que uma vez eu já citei esse livro aqui, chama A Morte de um Apicultor, de um sueco, Lars Cultural. Gustafsson. Eu li no fim da década de 80, eu lembro que a minha edição é uma edição meio roxinha, assim, com umas nuvens carregadas ao fundo. E tinha capa e depois tinha um retângulo dentro de outro retângulo, assim. Vê aí se vocês acham a capa. Lars Gustafsson, A Morte de um Apicultor. Se não me engano é de 89. Por que eu estou falando isso? Porque ali contava a história também de um Lars, né, que é um nome muito comum lá na Suécia. E ele tem câncer, cuidava de algumas abelhas e, vale bene, vai morrer e faz anotações em cadernos que depois aparecem. E aí aquela coisa assim, todo livro existe numa dada circunstância. Ali era o livro de uma sociedade em que pouca coisa acontecia, poucos traumas, uma sociedade que tenha chegado a um estado de bem-estar social, embora a Suécia tenha tido o assassinato de um primeiro-ministro, Olof Palme. Mas não é esse não, procura um, tem um com absoluta certeza, deve ter, que é um meio roxinho assim. Coloca aí, Lars Gustafsson, A Morte de um Apicultor em imagem no Google, que vai aparecer a capa, que foi a primeira edição que teve aqui no Brasil. Não acontecia quase nada, Larissa. Uma vida meio aborrecidinha, assim, e, portanto, as pessoas podiam se voltar, digamos, para questões existenciais. Né? Não, a Suécia mudou. E já faz algum tempo. Há manifestações de violência. Aliás, há violência, inclusive política, nos países nórdicos, começou a aparecer.
E é o quê? É lá nos Estados Unidos, em todo lugar, redes sociais, incentivo à violência, meio desbragado, não é? Um troço em cima do outro atacando o Estado, coisa que a gente vê aqui no Brasil. Não tem jeito. Sempre que o ataque às instituições, o ataque à organização do Estado democrático passa a ocorrer livremente, os cidadãos acham que eles podem fazer qualquer coisa. Né? E fazem. E fazem. E aí nós temos isso. Nós temos isso nos Estados Unidos. Aí, essa capa sim, é essa capa que eu tenho. Nós temos isso nos Estados Unidos, que já é um país violento, é dos mais violentos entre os países ricos. Na verdade, os países que têm o IDH que os Estados Unidos têm é o mais violento, porque também é o mais armado. E agora nós temos ataques dessa natureza, até em países em que se considerava que isso era impossível, porque já teria sido superado pelo estado de bem-estar social. O que não dizer num país pobre como o Brasil. Então, será sempre um problema permanente, que passou por um processo de armamento brutal nos últimos 4 anos.